Oi, bom dia. Meu nome é Lucas José, número 19. E eu, a Nathalie, número 35. E hoje vamos apresentar o nosso projeto de texto para o tema da redação de 2019, centrado na pergunta: de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Para estabelecer nossos dois argumentos e nossa tese, partimos principalmente de ideias propostas nos seguintes textos da coletânea. Texto 1. O progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção. Quando a mudança é absoluta, não permanece coisa alguma a ser melhorada, nenhuma direção é estabelecida para um possível aperfeiçoamento. E quando a experiência não é retida, a infância é perpétua. Jorge Santana, A Vida da Razão, 1905, volume 1, capítulo 12, adaptada. Desse texto, retiramos a ideia de que a transformação e o passado são intrínsecos um ao outro, não podendo transformar por completo a realidade sem a capacidade de retenção do passado. Texto 5. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Walter Benjamin, sobre o conceito de história, 1940. Deste texto, utilizamos o conceito de conhecimento histórico como uma ferramenta para lidar com as adversidades do presente, sobretudo através de padrões que explicitam o perigo e uma possível solução para este. Texto 3. Flávio Cerqueira, Amnésia, 2015. Essa escultura de um garoto negro foi esculpida no tamanho real de uma criança, com seus cabelos crespos, seu nariz largo, sua boca marcada. A criança segura uma lata por sobre sua cabeça, de onde escorre uma tinta branca sobre seu corpo feito de bronze. Nexo Jornal, 13 de julho de 2018. O texto e a obra foram diretamente citados em nossa dissertação para que pudéssemos exemplificar os trabalhos sobre a documentação histórica de minorias desenvolvidos por Lilia Schwartz, sobretudo a Enciclopédia Negra. Em nosso texto, buscamos defender a ideia de que o presente é gerado pelo passado e, portanto, só é possível transformar o presente se houver justamente conhecimento sobre o passado. Assim, uma maneira de enfrentar os problemas do cotidiano é parafrasear as soluções aplicadas a problemas do passado, já que existem padrões que se repetem ao longo da história. A partir dessas considerações, temos a frase tese. Sendo o presente um fruto direto do passado, a consciência histórica é um requisito fundamental para a transformação da realidade. Nossa introdução é iniciada por uma breve contextualização e finalizada por uma pequena prévia dos parágrafos argumentativos, sendo então, seja no cotidiano da periferia de grandes cidades ou na cadeia produtiva industrial, a organização social pode ser traçada, infalivelmente, a ocorrências passadas do mais variado caráter e origem. Assim, sendo o presente um fruto direto do passado, a consciência histórica é um requisito fundamental para a transformação da realidade, podendo a ausência desta acarretar na perpetuação dos mais diversos desvios de poder e necessitando o acesso a essa ser imparcial e abrangente à totalidade da sociedade. O trecho, podendo a ausência desta acarretar na perpetuação dos mais diversos desvios de poder, remete ao segundo parágrafo argumentativo, com os desvios de poder e frequentes causas da ausência de consciência histórica sendo exemplificados em tal. O trecho, necessitando o acesso a essa ser imparcial e abrangente à totalidade da sociedade, por sua vez, remete ao primeiro parágrafo argumentativo, onde será desenvolvida a ideia de um pensamento autônomo e instruído como motor da revolução. Para o desenvolvimento da argumentação, buscamos ao menos 3 períodos em cada parágrafo, sendo o primeiro período destinado à apresentação de uma ideia, o segundo período destinado ao desenvolvimento da argumentação do tema a partir da ideia proposta, e o terceiro, uma síntese ou exemplificação da ideia. Primeiramente, segundo as ideias de Karl Marx, o indivíduo se configura como um sujeito histórico se e somente se
aliar sua percepção da realidade material à transformação do meio com o qual se relaciona, concretizando assim a praxis. Essa, no entanto, deve necessariamente ser fruto de um pensamento desenvolvido autonomamente, que, conforme explicitado por Paulo Freire, é interdependente ao acesso a uma prática pedagógica libertadora, inclusive dos paradigmas que censuram uma ação revolucionante. Em suma, a compreensão da história é imprescindível para a compreensão da realidade, que por sua vez é o motor da transformação. No primeiro parágrafo, inicialmente expusemos a visão de Marx acerca da presença do indivíduo na história, destacando o conceito de praxis. Feito isso, propusemos um meio pelo qual será possível promover a transformação, a educação, centrado na expressão prática pedagógica libertadora. Usamos as ideias de Paulo Freire para defender nosso ponto de vista, e ao final do parágrafo estabelecemos uma relação de cadeia entre os nossos pontos principais, sendo a compreensão da história responsável por gerar a compreensão da realidade e essa, por sua vez, responsável pela transformação. É importante ressaltar que, a todo momento, buscamos utilizar sinônimos e palavras-chave que pudessem relacionar os nossos parágrafos à síntese desses que fizemos em nossa introdução. Por exemplo, o acesso a essa ser imparcial e a prática pedagógica libertadora. Contudo, quando não libertadora, a interpretação histórica é passível de corrupção, compreendida sobretudo na atribuição de parcialidade a esta. É o caso dos frequentes centrismos da divulgação histórica, onde uma perspectiva opressora oculta, até inconscientemente, a documentação dos oprimidos, que são impedidos de interpretar criticamente seu passado e se tornam, portanto, suscetíveis ao autoritarismo de ideologias impostas sobre si. Plasticamente, é adaptado pela obra Amnésia, de Flávia Cerqueira, que dialoga com os estudos de Lilia Schwartz sobre a história negra, uma vez que ambos expõem a sobreposição do passado colonizador à luta do oprimido, tal qual a tinta sobre o corpo do menino de bronze. Como dito anteriormente, o segundo parágrafo se relaciona com a ausência da consciência histórica proposta na tese em, podendo a ausência desta acarretar na perpetuação dos mais diversos desvios de poder. E nosso principal objetivo com este parágrafo era incorporar diretamente um elemento da coletânea. Iniciamos o parágrafo com a proposição de que a interpretação da história pode não ser plena, uma vez que está sujeita à corrupção. Em seguida, exemplificamos a ocorrência dessa corrupção por meio de centrismos, expressão utilizada para que pudéssemos nos referir ao eurocentrismo, etnocentrismo e às demais ideologias que muitas vezes permeiam o estudo do passado. No mesmo período, expusemos a ameaça dos centrismos, que é a submissão às ideologias propostas, uma vez que o indivíduo não tem consciência suficiente de seu passado para argumentar. E no período seguinte, relacionamos a obra de Flávia Cerqueira aos estudos de Lilia Schwartz sobre as demais narrativas históricas, e estabelecemos intertextualidade a partir da tinta branca da escultura, que simbolizaria a mentalidade do colonizador branco, apagando a história étnico-cultural do povo oprimido. Este parágrafo também se relaciona à imparcialidade do estudo do passado, que promovemos em nossa introdução como essencial. Para a elaboração de uma conclusão, um possível caminho seria a retomada de que democratizar o conhecimento histórico é essencial para desenvolver os conflitos presentes e modernos, tais como as ameaças políticos autoritárias que se expandem mundialmente no século XXI. Também poderiam ser incorporados ao texto o historiador Jacques Le Goff, o sociólogo Pierre Bourdieu, Karl Marx novamente e até mesmo a teoria da recepção, caso na argumentação fosse dotada uma posição de defesa dos museus.